Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar, mais um vídeo da série sobre as eleições nos Estados Unidos. E quando o brasileiro olha pela primeira vez para o sistema eleitoral estadunidense, a primeira reação dele é não entender absolutamente nada. Porque é um sistema completamente diferente do que a gente tem aqui e também do que é implementado em boa parte dos países do mundo. Aí você dá uma explicação bastante simplificada. Olha, cada estado vale um determinado número de pontos. Se o candidato ganha no estado, não importa com que margem, com 1, 2, 10, 15 ou 20%, tanto faz, ele leva todos os pontos daquele estado. Ganha a eleição quem tiver mais pontos. Aí a coisa começa a ficar mais clara, quando a pessoa entende, ela passa até a achar o sistema simples. Pode odiá-lo, pode achar bizarro, mas consegue compreender o mecanismo básico. Acontece, gente, que essa explicação aqui, que eu acabei de dar, é uma simplificação que anula vários dos parênteses, das exceções que existem no modelo eleitoral dos Estados Unidos. E um dos meus objetivos com essa série é justamente olhar para esses detalhes todos que podem ter ali um papel essencial no resultado final. Eu já gravei um vídeo, por exemplo, mostrando que em 2 estados, no Maine e no Nebraska, não vale essa regra do ganhou, leva tudo. Não vale. Lá você pode ter o Trump, por exemplo, levando um delegado e você pode ter a Câmara levando, por exemplo, outros 3 delegados. Ok? Eu já também fiz um vídeo sobre a possibilidade de empate dos 2 candidatos ficarem com 269 delegados. E aí você tem a Câmara dos Representantes decidindo qual vai ser o resultado. E por aí vai. Aqui eu quero apontar para algo que é ainda mais difícil de entender, que é o que são exatamente os delegados e porque talvez em alguns casos o candidato que ganha em qualquer um dos estados pode não levar todos esses delegados. Gente, é importante simplificar para entender o básico. Quando você quer entender mais a fundo, você tem que voltar e deixar a simplificação de lado. Os delegados não são pontos num jogo de tabuleiro. Se a gente diz que Flórida tem 30 delegados, não é assim, ganha na Flórida, ganha 30 pontos exatamente. Porque os delegados são pessoas. Eles existem, são seres humanos, tá? Vamos entender como isso funciona. Os democratas, republicanos e os demais partidos políticos, em cada um dos estados, antes da eleição, entregam para a autoridade eleitoral uma lista de potenciais delegados naquele estado. Em cada caso, a escolha é feita de uma forma diferente. Em alguns estados, por exemplo, o Partido Democrata realiza um processo de primárias. Em outro realiza uma espécie de convenção. Em outros, uma pessoa importante do partido fica encarregada de montar essa lista e enviar para a autoridade eleitoral. O Partido Republicano também adota regras variadas de estado para estado. E os partidos menores, a mesma coisa. Geralmente, os nomes colocados nessas listas como potenciais delegados, eles são nomes de confiança das lideranças do partido. São pessoas importantes no partido a nível estadual. Às vezes são até governadores. Muito frequentemente, você tem ali na lista governadores. Só não pode ter congressista ou então integrante do governo, porque você tem, do governo do país, porque você tem uma regra na Constituição de que autoridades federais não podem estar na lista de potenciais delegados. Bom, uma vez que o candidato do partido, de algum partido, vence no estado, a lista de delegados que o seu partido tinha enviado antes da eleição é oficializada. Esses delegados são selecionados efetivamente como os delegados do estado. Vamos a um exemplo. Vamos pegar o caso de Nova York. O Partido Democrata vai e envia uma lista antes da eleição de 29 pessoas para potenciais delegados em Nova York, pessoas importantes no Partido Democrata. O Partido Republicano faz a mesma coisa, Partido Libertário a mesma coisa, Partido Verde, qualquer outro que estiver concorrendo. Bom, a Câmara ganha em Nova York. Se a Câmara ganha em Nova York, a lista dos democratas passa a valer. Eles são efetivados delegados. E esses delegados da lista da Câmara se reúnem junto com todos os outros delegados do candidato vencedor de todos os outros estados e depositam os seus votos. Com uma regra, que não é tão regra assim, aí que está o ponto. Votar
em quem conseguiu a maioria dos votos. Todos da lista da Câmara vão votar na Câmara, teoricamente. Assim como no estado republicano, todos da lista dos republicanos vão votar no Donald Trump. Qual que é a questão? Eles são pessoas, não são pontos num jogo de tabuleiro. Pessoas têm autonomia para tomarem decisões, que às vezes até podem fugir das regras. É possível que um delegado de Nova York, do exemplo que eu dei para vocês, escolhido pelo Partido Democrata, resolva dar o voto para o Trump, mesmo que o Trump tenha perdido no estado. Ele é classificado como um delegado infiel. Ok? Isso já aconteceu várias vezes. A gente vai ver aqui alguns exemplos. Olha, tem estado que tem regra muito rígida de que um delegado não pode ser infiel. Em 32 dos 50 estados, mais no Distrito de Colômbia, existem leis que proíbem esses eleitores infiéis. Mas em 18 não tem nenhuma lei. O que se tem ali basicamente é uma confiança e um cuidado muito grande dos partidos para só colocarem pessoas nessa lista que vão seguir o resultado do estado. Mesmo nos 32 em que isso é proibido, a punição varia. Em 15 deles, os delegados infiéis são substituídos por suplentes, que vão votar corretamente. Se não votarem, substituir de novo. Ótimo, nesses não tem brecha. Mas nos outros 17, você tem apenas punições para esses delegados infiéis. Você tem, por exemplo, aplicação de multa, em um caso ou outro até ali uma possibilidade de prisão. Você pune, mas o voto dado, não seguindo a maioria do estado, fica dado. Ok? Bom, vamos aos exemplos de quando isso aconteceu para ver se fica um pouco mais claro. Segundo o Fair Vote, dos 23.507 delegados contados ao longo da história dos Estados Unidos, ou seja, somando todos que votaram em cada uma das eleições, só 90 votaram num candidato presidencial diferente do que deveria ter sido feito. Desses 90, 63 foram numa eleição no século retrasado, que votaram num sujeito chamado Horace Greeley. O Horace, ele tinha morrido entre a data da eleição e a data desse encontro dos delegados em que cada um deposita o seu voto. E aí, meio que em homenagem a eles votaram nele, mesmo sabendo que isso não mudaria o resultado. Tá? Eles não votaram ali no nome, né, substituto assim, do partido, no lugar do Greeley. Mas foi algo um pouco simbólico, algo que não criou tanto estardalhaço assim. Foi algo não pensado para alterar o resultado da eleição ou tentar interferir de alguma forma. Então, sobraram aí outros 27 casos, tá? Esses outros 27 casos, gente, a maior parte deles é de pessoas que votaram numa pessoa que nem estava concorrendo, tá? Nem estava concorrendo na eleição, como um voto de protesto, alguma coisa desse tipo. Não colocou tanto risco, não é que votou em outro nome que estava efetivamente na disputa, tá? Só uma vez um delegado votou num candidato do partido adversário. Isso foi na eleição de 1796. Os casos mais recentes, eles chamam bastante atenção. No ano de 2000, uma delegada do estado de Washington, chamada Barbara Lett Simmons, que estava apoiando a candidatura do democrata Al Gore, não deu nenhum voto no colégio eleitoral como uma forma de protesto ao sistema eleitoral dos Estados Unidos, em especial a uma regra de que você não tem representação no Congresso por parte de Washington, D.C. Tá? A capital não tem representante no Congresso, ela revoltada com isso, resolveu dar esse voto de protesto, certo? Em 2004, um eleitor anônimo do estado do Minnesota, porque naquela época você tinha permissão para que alguns delegados fossem anônimos em estados, então no Minnesota os delegados eram escolhidos, eram públicos, mas eles votavam secretamente, e aí você fazia a contagem depois. Ninguém sabe quem, um sujeito ali deu seu voto pro John Edwards, e não pro John Kerry, que era o candidato democrata de verdade. Sabe qual é a questão, gente? O John Edwards era o vice do John Kerry. Então ele deu o voto para presidente no vice e não no candidato a presidente. A principal suspeita é que foi por acidente. Fez isso sem querer. Tá? Talvez nem a pessoa saiba que foi ela, porque ela deu o voto secreto e não pôde conferir exatamente como ela votou depois. Ok?
Em 2016, a coisa atingiu um nível de polêmica bem grande e demonstrou que essa regra, essa brecha que permite delegados infiéis, ela pode ter reflexos muito sérios. Na eleição presidencial de 2016, 10 delegados de todo o país votaram ou tentaram votar em um candidato diferente daqueles que tinham se comprometido. 3 desses votos foram invalidados por leis estaduais que proibiam isso e levavam a uma substituição automática do delegado por um suplente. Mas, do outro lado, você teve ali 7 votos que foram computados de forma diferente por delegados infiéis, tá? Desses 7 votos lançados com sucesso, a Hillary Clinton perdeu 5 deles. Eram delegados do Partido Democrata que votaram em outros candidatos, como por exemplo no Bernie Sanders, que tinha saído derrotado nas prévias. O Donald Trump, por outro lado, perdeu 2 delegados, que eram republicanos que rejeitavam muito o seu nome. Quando você olha para o mapa eleitoral do ano de 2016, você vê que Hillary e Trump têm menos delegados do que teriam por causa dessas traições e que essas pessoas que nem estavam configuradas como candidatas a presidente receberam o voto dos delegados. Ok? Você vê ali no mapinha Bernie Sanders, por exemplo, tá? Principalmente os democratas, os que não votaram na Hillary eram principalmente do estado de Washington, não Washington DC, como eu citei há pouco, de Washington mesmo, que é um estado além da capital, longe inclusive da capital. Bom, gente, foi tão polêmico o que aconteceu em 2016 que a Suprema Corte teve que se meter no caso para autorizar os estados que tinham barrado os delegados infiéis, dizendo que eles tinham realmente essa autonomia, tá? Isso gerou uma apreensão muito maior dos partidos políticos para evitar que a coisa se repetisse, até porque os dois sofreram com isso. Não é que ali delegados do Partido Democrata foram e votaram no Trump, ou delegados do Partido Republicano foram e votaram na Hillary. Não foi o que aconteceu. Poderia ter acontecido, mas não foi o que aconteceu. Isso, como eu falei, só aconteceu uma vez há mais de um século. Então os dois ficaram incomodados com essa situação, porque ela poderia comprometer o resultado final, e passaram a ser muito mais atentos nessa seleção, para você garantir que ninguém ali seria infiel. E alguns estados também passaram a focar mais na criação de uma legislação inibindo esse tipo de prática. Tá? Mas pode acontecer ainda. É muito difícil que isso vire o resultado da eleição, mas em alguns casos pode virar. Eu citei no vídeo do empate que existe a possibilidade dos 2 candidatos conseguirem 269 delegados, o número é par. Não há nenhum candidato independente forte e tudo mais, então a gente pode olhar nesse ano quase como uma eleição bipartidária, né? O candidato Partido Verde, Partido Libertário ou algum independente não vai ganhar em nenhum estado e pegar os delegados desse estado esse ano, a não ser que aconteça uma grande surpresa, né? Então, assim, pode ser que Hillary acabe a eleição com 269 delegados e Trump acabe com 269. Aí é a regra do empate, eu explico a fundo no vídeo, mas basicamente quem decide a eleição é a Câmara dos Representantes. Tem uma série de parênteses em como a Câmara dos Representantes decide isso, tá? Não é meramente com cada deputado lá indo e votando, não, é a coisa mais complicada. Aí não vou entrar aqui nesse detalhe. De qualquer forma, pensa assim, um delegado traidor que teria voto comprometido na Câmara, poderia votar no Trump. E aí o Trump vira presidente dos Estados Unidos. O caso seria judicializado. Ia para a Suprema Corte? Ia. Qual seria a decisão da Suprema Corte? Ninguém sabe, né? A Suprema Corte tem maioria trumpista. Então percebam, a regra é simples. Ganha num estado, leva todos os delegados. Só que ela fica menos simples quando você vê que há uma série de outras regrinhas que podem fazer toda a diferença. Toda a diferença. Espero que tenha ficado claro, gente. É chato de entender porque é muito bizarro, né? Eu venho repetindo isso em quase todos os vídeos que eu trato sobre regramentos da eleição estadunidense. Se não ficou claro, por favor, comente aqui embaixo, né? Para eu poder aperfeiçoar aí as explicações e até mesmo eventualmente explicar novamente. Até a próxima, gente!